Olá, boa noite. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente, estou permutada no município de Itaboraí e estou aqui trabalhando junto com o pessoal do Conversa com Ela, coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender, e esse é o quadro Conversa com Ela, tá bom? E a gente está também no YouTube, Graciane Volotão. Depois, todas as lives que a gente faz, todos os ao vivo que a gente faz, fica disponível no YouTube, ok? Para você acessar. Bem, hoje nós estamos com um grupo muito bom, um projeto muito bacana que você não pode deixar de conhecer. É o África em Nós. E aí nós estamos aqui com os representantes do grupo África em Nós, a Tainá e o Josemar. Se apresenta, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Graciane. Tudo bem comigo? Sim, com vocês aí do outro lado. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, gente. Desde já, obrigada, Graciane, pelo convite. A gente ama falar do projeto, a gente ama poder levar o projeto ao máximo de pessoas possível. Assim, a gente acredita que o projeto é uma grande rede e é muito bom poder ampliar essa rede, que mais pessoas pretas que estejam aí, mais pessoas dispostas e que acreditam na educação, né, possam nos ouvir, interagir com a gente hoje e trocar essa ideia que eu tenho certeza que vai ser muito rica. Tá. E agora eu quero então saber quem é a Tainá e quem é o Josemar. Primeiro, quem são vocês aí e quem são vocês dentro do projeto? Conta para mim. Quem é que vai falar primeiro? Josemar? Começa, Tainá. Começa, Tainá. Meu nome é Tainá Alves, eu tenho 27 anos, sou jornalista, sou filha da Beth, filha do Ronaldo, irmã da Tayane, e eu gosto de falar da minha família, porque isso tem muito a ver não só comigo, mas com o África em Nós, né? Nós temos lugares de referência, de afeto, né? E que nos impulsionaram e nos trouxeram até onde a gente chegou hoje, né? Então, esse lugar, para mim, o lugar de onde eu falo, o lugar de onde eu parto, é muito faz parte de mim, né? Diz muito sobre quem eu sou. Então, dentro do África em Nós, eu estou como coordenadora, junto com a Tainara também. Como falei, sou jornalista, trabalho com a escrita, né? A escrita, para mim, é uma forma de me colocar no mundo. E dentro do África em Nós, a gente também pôde desenvolver um pouco desse trabalho, com oficinas, junto às escolas. Mais para frente, a gente vai poder explicar mais o que é o África, qual que é a proposta. Mas, falando de mim especificamente, é um pouco isso. Uma mulher preta, que veio de uma família cheia de afeto, que acredita na potência da educação e acredita na educação como um viés transformador das nossas vidas e da nossa trajetória. Perfeito, perfeito. E o Josemar? Josemar Ricardo, quem é você? Boa noite a todos. Eu sou Josemar Ricardo, um ano de 25 anos. Faço parte do coletivo África em Nós, atuo na tesouraria e dando suporte em várias outras áreas. Produtor cultural, tem várias frentes, vários projetos, e trabalho com vários tipos de trabalho que envolvem culturas e artes. E também sou formado em economia, né? Produtor cultural formado em economia, é isso? Tudo. Que legal, bacana, bacana. E agora, então, conta pra gente o que é o África em Nós. Então, é um coletivo, né? É isso? Sim, o África em Nós, ele é um coletivo, né, de jovens pretos da cidade de São Gonçalo. Né? A gente tem uma proposta de discutir, né, o racismo e a implementação da Lei 10.639 nos espaços educacionais. Para quem não conhece essa lei, essa é uma lei de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nesses espaços educacionais. A gente acredita muito que, quanto coletivo, nós somos também uma potência de incidência política, né? E aí, falando de política, a gente não está falando só de uma trajetória político-partidária, mas compreendendo que somos todos seres políticos, né? E estar nesse lugar, né? A gente vive numa sociedade que é fundada,
né, na subalternização, na escravização de pessoas pretas, né, e a gente enxerga o África em Nós como uma possibilidade de recontar as nossas histórias, nós mesmos contando as nossas histórias, né? Então a gente entende que o racismo quanto uma esfera estrutural e estruturante na sociedade, né? E a escola é esse lugar onde o racismo também impera, onde ele opera sendo mais um braço, né, dessa estrutura que atravessa as nossas subjetividades, a nossa formação, né, a formação da nossa identidade. Então, o África, ele decide retornar a esse espaço. Somos um grupo extremamente heterogêneo, e isso é muito bacana, né? Isso também desmistifica muito esse senso comum, que também muito engendrado. Opa, falhou um pouquinho? Falhou um pouquinho, Voltei aqui? Voltou. É um grupo heterogêneo, isso é legal. Aí continua. Eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo, não? Vamos lá. Oi, me escuta? Você consegue me ouvir? Consigo. Você não me escuta? Eu não consigo te ouvir. Vai. Agora. Tá ouvindo? Eu saio e volto? Tenta sair e voltar. Para ver se vai. Eu não estou ouvindo nada que você está falando. Tá. Então sai e volta. Me dá um minutinho. Ok. Fala aí, Josemar, então um pouquinho para a gente. Como é que você conheceu o grupo? Você faz parte da fundação, do coletivo? Como é que é isso? Conta para a gente. Bem, quando eu entrei no África, o coletivo já existia, já tinha algumas atuações no município. Eu conheci as meninas e passei a fazer parte, né, a convite delas, passei a fazer parte e demonstrar o que é o Projeto África em Nós, né, e fomos consolidando o nosso trabalho aqui na cidade de Sul e arredores. Para São Gonçalo também fazemos algumas atividades em Niterói, algumas também no Rio, o principal é São Gonçalo. Principal é em São Gonçalo, né? Então você já chegou, já existia o grupo, e você faz parte do coletivo há quanto tempo? Mais ou menos, sabe? Quando eu entrei no coletivo, o coletivo era muito novo. Eu faço parte de toda a vida do projeto, né? O coletivo é muito novo e em seguida eu entrei, logo no início. Ah, que bom, que bom. Vocês conseguem ouvir? Sim, você nos escuta? Ah, então tá ótimo. Pode continuar, então. Ele estava contando um pouquinho de quando ele chegou, que ele conheceu vocês, né? E ele começou bem no início do projeto, né? Sim, o Joyce é angolano, né? Ele já deve ter falado aí. E esse nosso encontro foi muito bacana, porque o África, ele surge, na verdade, de uma urgência nossa, quanto pessoas pretas, né? De tensionar esse espaço que é a escola e de disputar uma narrativa que é posta, né? Que ainda nos coloca num lugar, numa posição de subalternidade e de pessoas à margem das suas próprias histórias. Então, o África, ele nos dá a possibilidade de nós construirmos as nossas histórias com base em diferentes prismas, né? Então, a gente tem por premissa, por exemplo, desconstruir a ideia de que a escravidão faz parte da história da população preta e africana e afro-brasileira. Na verdade, a escravidão ela interrompe a nossa história quanto povo, quanto pessoas, quanto indivíduos, né? O período colonial, o período da escravidão, que se estende até hoje. Nós vivemos num país extremamente reprodutor de práticas coloniais, né? Isso não foi algo que foi desfeito ou encerrado com uma lei, né? Mas a gente compreende que existe ainda um pensamento, né, introjetado que se mantém consolidado, né, dentro dessa estrutura, né? Tem uma intelectual negra chamada Grada Quilomba, que ela vai dizer que o racismo é um trauma histórico. Então, como superá-lo se nós constantemente e diariamente o vivenciamos
de formas diferentes, né? O racismo, ele se desdobra, ele se reinventa, né? E nós somos uma sociedade racista sem pessoas racistas, né? Então, o África, ele chega nesse espaço que é a escola, um espaço que também, consequentemente, por conta de vivenciarmos essa estrutura, né, racista, é um espaço que também nos violentou quanto sujeitos, né, quanto pessoas. Então, retornar a esse espaço e potencializar para crianças, para jovens e adolescentes, uma possibilidade de um espaço de escuta, né? O África nada mais é do que a potencialidade de um espaço de escuta das vivências, trajetórias e narrativas das pessoas pretas dentro desse espaço escolar. Todos participam, obviamente, pessoas não negras, a comunidade escolar, as pessoas brancas, todos participam do debate, porque a gente compreende que é importante, né, a participação de todos nesse debate, mas a gente também compreende que esse espaço de escuta e de acolhimento não foi um espaço, por exemplo, que nos foi dado, né, no nosso período de escola, no nosso período de formação, e a gente escuta histórias ainda que nos remetem muito a esse período. Parece que somos nós contando as mesmas histórias em outros corpos, em outras idades, em outras fases. Então, a gente entende a importância da potência de espaços de escuta para que a gente possa definitivamente avançar em discursos de autonomia, de uma imagem de referenciais positivos sobre nós mesmos, né? De uma história positiva sobre a África e sobre os africanos, para além da questão da escravidão e da escravização dessas pessoas, né? Então, a gente acredita na potencialidade do diálogo e dos encontros e da escuta para que, né, possivelmente, a gente possa construir uma identidade fortalecida para essas crianças, adolescentes e jovens negros. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O coletivo começou quando? Assim que saiu a lei ou antes da lei? Como é que foi? Antes de 2003 ou depois? Essa lei é de 2003, o África tem 5 anos. Sim, sim. Aí, assim, a motivação inicial de vocês foi: vamos ver como é que essa lei está sendo acontecendo nas escolas, ou antes, vocês, sem conhecimento da lei, vocês começaram a fazer um movimento, depois pegaram a lei e incorporaram ao projeto? Bem, Deixa eu dizer uma... Fala, Josemar. Bem, acho que foi justamente pelo fato da lei não ser implementada que o África em Nós sentiu a necessidade de passar a trabalhar com ela. E junto das escolas, falar com os educadores, os diretores escolares, as tias, todo mundo que faz parte da educação juvenil, sobre a importância desses conhecimentos estarem presentes naquele espaço. E que, apesar de existir a lei, não existe uma resolução de como esses seriam capacitados para começar a ensinar sobre tal conteúdo. Justamente por notarmos essa deficiência, essa falha, o África e nós passou também a ter o respaldo da lei. Chegamos para as escolas, olha, a lei que fala que é obrigados a trabalhar com esse tipo de conteúdo. O que é que vocês têm feito em prol disso? Eu acho que nós passamos a trabalhar basicamente com isso. Entendi. O som do Josemar está um pouquinho falhando, mas eu acho que eu consegui, ver se eu consegui resumo, se eu consigo resumir. Opa, apagaram a luz aí? Ih, Tainá! Apagaram a luz aqui, gente? Deixa eu ir para a luz, espera aí. Então, vai para a luz. É porque ela está no trabalho, gente. Ela está no trabalho. Eu espero que não me tranquem aqui. Não é melhor você avisar que você está aí, não? Não, lá embaixo tem gente ainda. Tem gente ainda, né? A Tainá está no trabalho. Ela decidiu não sair do trabalho porque ela ficou com receio de, no caminho, né? Tá na hora e ela ter que usar os dados do celular e ficar falhando, né? Durante a viagem de retorno para casa. Então, ela resolveu ficar no trabalho e ela falou assim: Graciane, só não podem começar a apagar a luz. Aí começaram a apagar a luz. Eu fiquei assustada aqui, mas tá tranquilo. O pessoal tá indo aí, né?
Não pode dormir no Tá todo trabalho mundo não, aqui. né, Tainá? Por favor, né? Oi, gente, não posso, eu moro longe. Então, aí vou tentar fazer um resumo da fala do Josemar. A lei, quando vocês perceberam que a lei não estava sendo implementada adequadamente nas escolas, precisava de uma formação para as pessoas não tinham essa formação, e aí vocês entram nesse campo aí, tensionando as escolas, dizendo assim, olha, tem que trabalhar, é uma lei, e até que ponto que vocês estão, o que vocês precisam para a formação, é isso, basicamente? Exatamente. A proposta do África, para além de formar esses espaços de acolhimento e fortalecimento, né, desses alunos negros e negras, a proposta é também uma sensibilização do corpo docente dessa escola, né? E até para além, na verdade, não só do corpo docente, mas do corpo escolar como um todo. E aí, quando eu falo para você corpo escolar, é porque a gente entende que essa conversa, esse debate, ele tem que chegar à direção da escola, ele tem que chegar à sala de professores, ele tem que chegar às salas de aula, ele tem que chegar ao refeitório, ele tem que chegar ao porteiro da escola, Sim, sabe? As pessoas sim. que fazem a merenda precisam poder também parar e conversar com a gente, porque todas as pessoas que fazem parte da vida desse aluno naquele espaço são formadoras dessa pessoa como ser humano, um cidadão, né? Então é importante a gente dialogar quando a gente fala corpo escolar, a gente está falando da escola como um todo, e aí de todas as pessoas, todas as pessoas que fazem parte, né, dessa grande jornada que é a escola. E aí agora é o seu som que está falhando bastante. É o lugar, né, onde a gente tem uma grande maioria. Oi. E tá falhando um pouquinho o som. Mas olha só. me ouvir? Tô te ouvindo. O que acontece? É por causa da internet mesmo, é oscilando da internet. Aí como a gente está em trio, tá bacana. Porque aí um oscila daqui, o outro segura de lá. Certo, Josemar? Que da outra vez ele conseguiu. Vamos caminhando. Eu tô achando que é o Wi-Fi. Então, aí mas no caso. Como é que tá agora? Você tá conseguindo me ouvir? Agora tá bacana. Agora eu tô te ouvindo bem. Beleza. Aquela hora, tudo que eu falei, como é que ficou? Ficou picotado? No finalzinho ficou picotado. Você falou do corpo docente, que aí envolve todo mundo, desde o porteiro, merendeira, todo mundo. E aí a minha pergunta é até em cima disso. Pais de alunos, como é que vocês tratam também? Tem esse momento de vocês realizam alguma atividade dentro da escola, além das discussões com o corpo docente ali dos trabalhadores? Tem também, vocês conseguem ultrapassar os muros da escola? Como é que é? Geralmente as atividades, elas dependem muito também da própria demanda da escola, né? Sim. E de como, certamente de como a escola lida com isso, né? Porque a verdade é que nem todas as escolas estão dispostas a trazerem esse debate, e eu digo trazerem de forma honesta, né? Eu não estou dizendo chegar em novembro e convidar um monte de gente preta para falar, né? E pintar zumbi na porta da escola e dizer que somos todos iguais. Tem um monte de escola fazendo isso. Mas é difícil a gente achar... difícil não, perdão. Fomos a muitas escolas muito abertas ao debate. Mas eu digo assim, nem sempre a proposta da escola insere a comunidade escolar. E aí o nosso papel também é muito tensionar esse lugar da necessidade desse diálogo, ascender aos pais, à pessoa que faz a merenda, ao inspetor, né? Então, o papel do África também é tensionar essa necessidade desse debate, transpor essas paredes da escola, né, e chegar ao máximo de pessoas possível. Às vezes não, sempre, os alunos são grandes multiplicadores desse debate. E isso é muito legal, porque às vezes a gente vai numa escola para fazer uma atividade, sei lá, com 2 turmas de 40 alunos, e esses 80 alunos multiplicam esse debate para milhares de pessoas. Na internet, dentro de casa, para o amiguinho da outra turma que não pôde estar com a gente, para a professora. E é muito legal porque eles se sentem impelidos
a buscarem suas raízes, a buscarem, a tensionarem é muito engraçado. Às vezes eles tensionam a escola para que a escola fale sobre os temas que nós abordamos nos nossos encontros. Então, assim, a gente diz que o África é uma pequena semente nesses espaços. A gente joga uma semente. E o grande... como essa semente vai brotar, são Vai os alunos depender. que dão conta. Vai depender dos personagens ali. Legal. Josemar, você me conta aqui para você não ficar, senão só as mulheres falam aqui. É um problema sério. Então, eu tô querendo ver se você fala também, senão você não vai conseguir falar. Conta pra gente assim, como é que funciona. Oi? É importante deixar as mulheres falarem. Sim, é importante, mas também não é, né? Tem que participar também. Conta pra gente como é que é essa experiência. Vocês chegam na escola e oferecem, vocês começam a conversar com a direção, como é que funciona isso? Todas as escolas, você falou que trabalha, que também vocês conseguem atingir algumas escolas em Niterói, não é isso também que você falou, né? Sim, sim. Bem, o África basicamente define a nossa história em duas partes, né? Tá falhando. Eu estou querendo dar a chance dele falar, mas está falhando muito. Peraí. Melhorou? Olha, bastante. Eu acho que se eu desligar o vídeo, o áudio melhora. Tenta. Para ver se a gente consegue te ouvir melhor. Eu acho que eu vou tentar desligar aqui, eu não sei. Tá falhando. Não, você está tranquila. Não, você está tranquila. Eu estou pensando, ele deu a seguinte ideia, ele que deu a ideia dele desligar de repente o vídeo dele. Fala, José. Agora melhorou? Sim, fala. Melhorou? Agora melhorou? Melhorou bastante, pode falar. Então, eu posso definir praticamente essa questão de como eu trabalho até o África. No início, algumas escolas... Gente, desculpa, eu mutei aqui só para eu me certificar de que eu não ficaria trancada aqui no trabalho. Isso. Pode continuar, Josemar. Sim, olha, no início, as escolas eram específicas e surgiram algumas demandas bem pontuais. Tinha alguns casos de racismo extremo em algumas instituições. Há aluno que tomou lixívia porque queria lembrar que se pele. Meninas que são agredidas, que têm alguns problemas por conta do cabelo e vários problemas. As escolas tinham problemas pontuais e solicitavam grupos. Aí nós éramos indicados, né? Íamos até as escolas, fazíamos algumas intervenções. A posterior, o coletivo foi ficando cada vez mais famoso. Nós tivemos algumas parcerias. Tivemos um grande tempo com uma parceria do CREFCON, em que a cartela com os dizeres, uma cartela que dizia como o África Nossa atuava, era distribuída em várias escolas, e nós passamos a ter mais atividades para serem realizadas. Mas, infelizmente, apesar de ser um tema que deve ser abordado com mais frequência, as escolas tendem a nos contactar quando existe algum caso de racismo extremo. Ou no mês da consciência negra, né? Triste, pois trata-se de um assunto bem delicado que deve ser abordado diariamente, com muita frequência. Porque, como nós vemos, né, os pretos não param de ser agredidos, não param de morrer, e é complicado. Vou aproveitar que você está falando, conta pra gente aí, que já estou sabendo, ela falou que você é angolano, e eu já vi que tem perguntas aqui, querendo saber se você era brasileiro, aí ela já tinha falado que você era angolano. Como é que foi? Você está no Brasil há quanto tempo? Como é que está essa situação? Olha, eu estou no Brasil há sensivelmente 7 anos, né? Pouco mais de 7 anos. Sou estudante, né? Vim aqui como estudante, moro aqui com a minha família. E moro em São Gonçalo, especificamente. E tenho uma experiência em preto
como qualquer brasileiro, né? Essa experiência traumatizante, que sou um jovem preto aqui. Aham. Isso. E vi, através do África em Nós, uma grande oportunidade. Na hora que está falando da grande oportunidade. Voltou, Josemar? Alô? Voltou. Você viu no África em Nós uma grande oportunidade. Oi? Alô? Pessoal? Tainá? Tainá também? Josemar? Tainá? Tainá, Josemar? Tainá, Josemar. Então, enquanto isso, eu vou lendo as questões aqui, ó. Thaís Viana está aqui com a gente. Pode chegar, Josemar. Deixa eu falar o pessoal que está aqui, porque vocês estão... Peraí que você já vai falar da grande oportunidade, tá, Josemar? Tainá também caiu ali. Thaís Viana está aqui com a gente. Maristela, Shirley Victorino. Olá, Shirley, boa noite. Shirley é uma grande parceira, acredito que todo o pessoal aí do África em Nós a conheça. Conhece a Shirley Victorino? Um grande abraço a Shirley. Né? Grande parceira, está sempre conosco. Grande parceira. Andréia Rosa, amanhã, inclusive, tem live dela, do Crefcon, né? Junto com a Tayane, é isso? A outra menina que vai fazer com a Shirley, esqueci o nome. Depois eu vejo o nome certinho. Andréia Rosa. Shirley Victorino fala que África em Nós eu amo. Vanelli Chaves também está aqui, ó. Oi, muito bom ouvir vocês. Shirley Victorino, beijos. Vanelli Chaves, um prazer ver e ouvir o África em Nós, trabalho fantástico. Margarida Santos também está falando aqui. Lícia Moraes. Margarida. Opa! Tô lendo os comentários enquanto isso, tá bom, Tainá? Margarida Santos, tá bom. É OE da Escola Municipal José Mana Júnior. Tá mandando um abraço aqui. Legal. A Fátima Lima também está aqui com a gente. Vanelli já falou um monte de coisa, ó. Vanelli está falando que o som do Josemar não está bom, mas eu acho que agora, com essa história, com essa estratégia aí de tirar, de repente, a imagem na hora de falar, pode ficar. Na hora de falar, você tira, se ficar ruim de novo, né? Pedro Rocha também está aqui com a gente, que bom tê-lo aqui novamente, muito bom o tema, parabéns aos debatedores. Samuel Coutinho, boa noite. A Andréia Rosa, que perguntou, ó, o Josemar é brasileiro, mas aí a Tainá já tinha falado. Joana Miranda também está aqui com a gente, boa noite, Joana. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Edir Tereza, dos Reis também, supervisora da nossa rede. Shirley está colocando aqui, ó, interrompe, mas é uma parte, por isso é preciso fazer esse trabalho belo, por isso é importante, por isso é preciso fazer esse belo trabalho de protagonismo juvenil. Isso mesmo. Shirley, maravilhosa. A gente estava falando da Shirley aqui, amanhã ela tem uma live com a Com a Tainara. Com a Tainara, pelo Crefcon, né? Amanhã às 16 horas. Viviane Marcelino, boa noite, está aqui com a gente também. Leonan Oliveira, está dizendo que é a melhor live. Legal, que bom. Andréia Rosa, quis saber por causa do sotaque. Ela queria saber por que o sotaque do Josemar. Mariana Frisieiro também está aqui com a gente. Legal, parabéns pelo debate, com o tempo. Tudo bem com você, Mariana? Que bom. Joana Miranda dizendo que é muito pertinente o tema. Também o Xavier está aqui com a gente, Jorge Xavier Pires Júnior, boa noite, grande abraço para você também, parceiro, está aí, está sempre nas nossas lives, muito obrigada. Rolando Miranda está aqui dizendo excelente. A Vanelli, Tainá, gosto demais da fala dela, chega fácil aos jovens. Está dizendo aqui a Vanelli para você, Tainá. A Shirley aqui, ó. Isso mesmo, a escola é o todo. Essa é a qualidade e importância do trabalho desse grupo maravilhoso. Agregar, isso mesmo, perfeito. Viviane Marcelino dizendo, infelizmente, poucas escolas participam amplamente do debate sobre relações raciais. A gente vai falar mais sobre isso, é só a gente estabilizar esses áudios aí. E a Lourdes Silveira, boa noite, abraços para você também.
Vamos parar por aqui, a gente já vai falar mais, gente, que tem bastante gente aqui na nossa live. Tem uma pergunta, que aí a partir da pergunta a gente continua falando as coisas. Como fazer? O Leonan Oliveira está perguntando aqui, como faz para participar desse projeto? Então, vamos falar mais um pouquinho. Antes, a gente tinha parado com o Josemar, falando da oportunidade que foi quando ele chegou ao Brasil, né? E que ele viu uma grande oportunidade no grupo, no coletivo África em Nós, certo, Josemar? Sim, sim. Conta. Como eu ia dizendo, eu aqui no Brasil há 7 anos e vi no África, sou estudante, né? Sou formado em economia. E ao longo desse período conheci as meninas do projeto, conheci o projeto África em Nós, e o projeto África em Nós a oportunidade de compartilhar as minhas vivências enquanto negro. E o projeto África em Nós, como a Tainá disse, é um espaço de escuta, e é muito importante, como meus irmãos que moram aqui têm essa mesma experiência, né, de ser um jovem negro no Brasil, né? Uma experiência traumatizante, diga-se de passagem. E eu enxerguei um grande potencial no projeto África em Nós, vi a oportunidade de compartilhar com várias vivências junto desses jovens, conversar com muitos deles que apesar, né, dessas dificuldades, apesar desse racismo que me sufoca diariamente, algumas possibilidades, estes caminhos, e a composição do próprio grupo por si só, né? Nós temos uma Tainá, que é jornalista pós-graduada, nós temos a Tainara, que é mestranda, temos a Ohana, Ana, jovens de estratos sociais que acabam se tornando referência para esses jovens. E aceitei com todo gosto e sigo até hoje aqui no projeto, passando o meu testemunho e compartilhando saber, né, e aprendendo muito, é claro, com as histórias que vamos encontrando ao longo do caminho. Muito bacana, muito bacana. Fala aí, Tainá, você agora. Ele falou de experiências dos jovens, que não é, diga-se de passagem, não é nada fácil, jovem negro no Brasil, e destacou aí a questão também do jovem em São Gonçalo, né, os irmãos deles, o espaço de escuta que é o projeto. Fala um pouquinho mais para a gente. Como a Vanelli falou, a sua fala traz muita coisa, traz muita coisa. Perfeitamente. Ai, ótimo. Fala de vocês, traz muita coisa, né? A Josemar também trouxe muita coisa boa aí. Fala aí. A gente fica muito feliz em poder fomentar, né, nessas escolas e onde somos convidados, um espaço ao qual nós não tivemos acesso. A gente acredita muito na circularidade dos saberes, da produção de conhecimento e dos saberes diversos, não só os saberes produzidos e criados na academia, porque nós viemos desse lugar, quase todos do projeto passaram pela academia, né? Mas a gente compreende a importância dos saberes diversos e o projeto ele é prova disso, né? Como o Jorge falou, cada um é de uma área e quando a gente chega na escola, né, e a gente se apresenta quanto jornalista, temos uma maquiadora que é a Luana, ela também é fotógrafa, e o Joyce é produtor cultural e também é DJ. E isso é DJ legal, também. A garotada fica doida, né? E é muito legal porque isso pra gente é uma... As crianças se veem possíveis. As crianças se veem possíveis na gente. E é uma representação, né? Oi? Uma representação, né? Eles se sentem representados ali, né? Pô, é possível. Pois é, e é muito legal, porque dentro das nossas apresentações, das nossas conversas, a gente leva algumas fotos, né? Leva alguns vídeos, e levamos alguns vídeos e fotos de pessoas mais conhecidas, né? Mas também levamos fotos e vídeos de pessoas que são amigos nossos, que são pessoas da rede do projeto, né? Que são professores, que são psicólogos, que são educadores.
pessoas que são próximas de nós, e a gente transmite a eles essa importância de termos pessoas grandiosas em diversos lugares, mas também termos pessoas grandiosas que estão do nosso lado. E a gente sinaliza para eles, a pessoa que está do seu lado hoje, seu coleguinha de turma, né? Seu colega de turma, o seu professor, a pessoa que está aqui hoje também é uma pessoa que tem um potencial gigante para fazer coisas incríveis, né? Então, a gente acredita que o projeto desperta esse olhar da potencialidade sobre as crianças, adolescentes e jovens negros que são completamente desacreditados, né? A gente sabe que as crianças negras fazem parte do maior número de evasão escolar, né? E isso desde a tenra idade, desde muito novos. E aí a gente pode aqui citar N motivos, né? Que seja o trabalho infantil, né? Às vezes essa criança é a pessoa quem leva o dinheiro para sustentar a sua família, junto com seus pais, e aí ela precisa abandonar a escola, né? Seja porque esse menino ou essa menina, essa pessoa foi morto. A gente diz que o projeto ele é um projeto de urgência. Porque Sim. a gente pode estar numa escola hoje e amanhã a gente pode voltar nessa escola e essa criança não estar mais lá, né? Então, o África em Nós ele tem uma característica de urgência, de criar possibilidades. Eu venho pensando muito sobre isso, sabe? Sobre como a gente, a todo tempo, oscila sobre planejar futuros possíveis e fugir da morte. Fugir da morte. Assim. E aí, quando a gente fala morte, a gente... caiu de novo, Jorge. Deve voltar. Daqui a pouco ele volta. E aí, quando a gente fala morte, a gente está falando não só da bala que atravessa os meninos negros a cada 23 minutos. A gente está falando da morte subjetiva, né? Do epistemicídio, desse apagamento, das diferentes formas de morte que o racismo produz, e são inúmeras. Essa criança, ela não se vê, porque também não vem ela. Não vem essa criança. Né? Não vem as suas subjetividades, né? Não vem as suas possibilidades de afeto. Né? A gente vai, às vezes, em escolas onde, geralmente, as crianças que se dizem as crianças problemas, né? Que a escola diz que são crianças problemas, são as crianças negras. Que às vezes têm dificuldade de socializar ou que são ditos como os mais bagunceiros, né? E a gente está falando aqui de crianças que são constantemente desacreditadas nas suas trajetórias. Então, a gente acredita, como alguém um dia fez com a gente e disse que é possível, que somos possíveis, a gente acredita que poder falar isso para essas crianças, para os adolescentes e também para os jovens adultos, porque a gente faz um trabalho no EJA também, e é muito legal trabalhar com o EJA. O EJA também é uma paixão para a gente, porque a gente vai da extremidade da infância, né, do iniciozinho, até a outra extremidade de pessoas que já têm famílias, já têm seus filhos e estão vendo na educação uma outra possibilidade, uma virada de chave, sabe? De se ver possível, de se imaginar, de imaginar outros futuros. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre como o projeto, a gente a todo tempo, ainda que sondados, porque a morte é uma constante sombra para as pessoas pretas, ainda que a gente seja constantemente sondado por essa sombra, a gente segue sonhando futuros possíveis. A gente segue sonhando essas crianças vivas, potentes, sendo acreditadas, fazendo o que elas querem fazer, dançando passinho, trançando cabelo, sendo médica, sendo advogada, e isso é muito legal. O África em Nós é sobre futuro, não é só sobre presente, mas é sobre futuros possíveis para essas crianças também, sabe? É um futuro, é um presente de audição atenta, né, escuta amorosa, afetiva, e um futuro de um projeto de vida, de sucesso, de identidade, de identificação. Exato. Nesse mundo, né? Eu queria ouvir um pouquinho o Josemar. Perfeito. Na fala dele. Ele trouxe uma questão que é uma questão que incomoda demais, e a gente percebe que incomoda. Eu já vi até defesas de tese em cima disso. Josemar, você falou... Josemar está por aí? Tá? Sim, tá. Então, porque eu não sabia se estava congelada, se estava aí. Você falou do cabelo. Logo no iniciozinho, né, que você viu que a
a fala das meninas e dos cabelos, da dificuldade em relação com o cabelo, das meninas com relação ao cabelo, dos meninos também, né? Acho que os dois, né? Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, eu até podia falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria que a Tainá falasse, pois a Tainá tem um trabalho bem interessante justamente sobre esse tema. Eu podia falar assim, né, que é muito complicado, isso com esse cabelo é muito discriminado e tudo mais. Mas acho que para esse assunto em específico, a Tainá manda muito bem. Deixa Então, essa tá contigo, a bola tá contigo, Tainá. É porque eu sou pós-graduada em jornalismo cultural, né? E dentro da minha pesquisa de conclusão dessa pós-graduação, eu falei sobre o cabelo como o cabelo na formação da identidade das mulheres negras, né? Das meninas negras. E claro que isso abrange para os meninos, para todos nós, né? E geralmente quando a gente vai às escolas, é muito engraçado porque a gente está sempre com cabelo diferente, né? Hoje eu tô com o meu black aqui, mas tem dia que eu tô de trança, e a Tainara também, e é muito legal como as crianças enxergam e nos veem bonitas, e se veem bonitas também. E o discurso que a gente leva para as escolas sobre o cabelo é que falar de cabelo é falar de identidade também, né? Falar de cabelo é falar sobre processos que constituem aquilo que para nós representa o que é belo, né? Durante muito tempo da nossa trajetória, a gente praticou o auto-ódio porque o racismo nos ensina que tudo que provém de nós é feio, né? O nosso nariz muito grande, a nossa boca muito grande, o cabelo crespo. Então, a gente aprende a praticar o auto-ódio muito cedo. E a gente escuta depoimentos nas escolas que são extremamente dolorosos, de crianças muito pequenas que cometem, inclusive, ações violentas contra elas mesmas por conta dos seus corpos, né? E falar de corpo é falar de cabelo também, né? Uhum. A gente foi numa escola um dia que uma menina foi internada, esse é um caso muito emblemático para a gente. Essa menina ela foi internada porque ela tomou banho de cloro para ficar branca, porque disseram para ela que ser preta era muito feio e era muito ruim. E essa criança ficou internada meses, essa criança dessa escola. Então, a gente pensar que olhar para nós hoje com amor é um ato de revolução, é um ato de outras narrativas sobre nós mesmos. E quando a gente fala de cabelo, a gente fala sobre um processo de autorreconhecimento. Né? O cabelo faz parte da nossa trajetória. Inclusive, uma das primeiras coisas que foram destituídas de nós ao chegarmos sequestrados aqui no Brasil foi rasparem a nossa cabeça, né? Mudarem nossos nomes e rasparem a nossa cabeça. No continente africano, o cabelo ele tem diversos significados muito simbólicos. O cabelo pode significar tanto a origem, né, do seu grupo social, do seu grupo de organização social, quanto se você pertencente a algum tipo de família. Então, o cabelo ele identifica a sua trajetória naquele lugar. Então, a gente diz muito que a remoção desse cabelo, assim como a troca do nosso nome, foram processos extremamente violentos que, mais uma vez, trazem o colonialismo, a colonialidade, como um processo de destituição da nossa identidade. Então, para a gente assumir o nosso cabelo natural, crespo, enrolado, como ele é um processo de autoconhecimento também. Sim. Então, a gente chegar na escola com esse cabelão crespo, de trança, e trança colorida, e cabelo pintado, é muito legal, porque as crianças e adolescentes e todo mundo se reconhecem na gente. E a gente acompanha muitas meninas e meninos também, porque também esse é um processo masculino, né? É um processo também dos meninos, né? Da raspagem da cabeça muito cedo, às vezes, e esse processo segue e não é questionado, né? Não é só porque não é para ter cabelo, mas é porque não é para este cabelo estar ali, este tipo de cabelo, né? Então, quando a gente fala de cabelo, a gente também está falando de um processo de formação de identidade e de autoestima, né? E como essa autoestima é construída?
né? Então, a gente leva fotos, a gente leva, inclusive, as nossas fotos do que a gente chama de transição capilar, né? Que é quando a gente remove a química do cabelo e usa o cabelo natural, sem nenhum processo químico. Muitas vezes, nós, crianças pretas, começamos esses processos químicos com 2, 3 anos, e são químicas que ardem o couro cabeludo, que nos machucam, né? E o que a gente diz muito nessas escolas que a gente vai é que a questão não é o que você faz com o seu cabelo. A questão é por que você faz o que você faz com o seu cabelo. Perfeito. Os processos precisam ser questionados, né? Então, a gente não está falando de uma jovem de 19, 18 anos que escolheu cortar, pintar de rosa e botar trança, mas a gente está falando de crianças de 3, 4 anos que não se veem bonitas. E elas são lindas. E a gente está lá para dizer isso. Isso, perfeito, perfeito. O Josemar falou um pouquinho sobre a questão da violência também, falou também, eu queria, na verdade, o que eu iria ouvir, o Josemar falar dessa questão da produção cultural, do DJ, como é que ele faz isso durante o projeto, o que você costuma fazer nas escolas, Josemar? Bem, quando nós vamos para as escolas, nós temos várias atividades, né? Várias oficinas. As escolas têm oficinas de pintura, vamos com uma oficina de pintura, pintamos as crianças. Escolas que solicitam uma oficina de turbantes. Nós também temos as nossas dinâmicas, assim, intuitivas e interativas para consciencializar as crianças, né, sobre algumas coisas. Agora, quanto ao fato de eu ser produtor cultural, como a Tânia naquela hora disse, isso mostra uma possibilidade. Nós, quando apresentamos para as crianças, o fato do nosso grupo ter os demandas mostra diferentes possibilidades. E essas possibilidades não são mostradas apenas pela formação acadêmica. Pelo contrário, essas possibilidades são formadas pelas atividades que nós desenvolvemos junto à nossa comunidade, pelas frentes que nós representamos. Nós temos a Luana, que é fotógrafa e maquiadora, ela aparece com as meninas, olham, não, é possível seguir esse caminho. Nós temos até a Comunicol, que faz vários trabalhos aí diferentes que envolvem essa área de jornalismo, né? Principalmente com essa perspectiva social. É pouco comum. As crianças já veem uma outra possibilidade estando aí. Tem um eu que sou angular, sou produtor cultural e DJ, converso com as crianças, elas já enxergam aquela possibilidade. Nossa, que legal! Você toca com música de terra, misturo com um pouquinho de funk. Algumas atividades, quando é possível, um pouquinho. As crianças ficam maravilhadas e com isso reforça, né, a ideia de novas atividades e que existe um futuro possível, apesar dos pesares. Basicamente, assim que atuamos. Então, aí a gente estava falando do cabelo e da violência também, né? Eu queria pegar um pouquinho dessa fala, queria que você aproveitasse um pouquinho dessa fala antes de a gente responder, porque a gente ainda não respondeu. Eu parei na pergunta do Leonan Oliveira, como faz para participar do projeto, desse projeto. Mas fala um pouquinho dessa questão, porque a violência, ela é física, ela é emocional, ela é afetiva, é de vários, né? Vários aspectos aí. A questão do cabelo é uma violência que você retrata lá de trás também, né, Tainá? Né, do que foi quando vocês, né, você coloca, né, como nós fomos sequestrados, que a gente foi sequestrado, fomos, entramos nessa cultura e eles tiraram nossos cabelos, trocaram nossos nomes. Queria que você falasse mais um pouquinho dessas violências e essas violências também acontecendo dentro da escola, né? Por que é tão importante a gente trabalhar a lei nas escolas? É importante a gente trabalhar a lei para que a gente possa construir possibilidades de discursos de autonomia dos sujeitos.
a gente percebe muito que em muitos espaços educacionais, essas crianças não são vistas como sujeitos, né? A escola não é sobre pessoas que sabem mais, que apenas ensinam ou impõem, se eu posso dizer assim, algum determinado tipo de conhecimento sobre pessoas que sabem menos, né? Mas como o África em Nós enxerga o espaço educacional é que ele seja um espaço plural, diverso, onde haja a possibilidade da existência desse ser, dessa criança, que é construída racialmente, porque não tem como a gente não atravessar o fator racial na vivência dessa criança, porque ela é racializada muito cedo. Um menino preto sabe que é preto muito cedo, quando ele toma tapa na cara da polícia muito cedo, quando essa menina é vista com olhos violentos muito cedo para com o seu corpo muito cedo, sabe? Então, crianças pretas sabem que são pretas muito cedo. Então, a escola não pode fingir que esse atravessamento ele não existe, porque ele existe. Ele existe nesse espaço e ele existe para além desse espaço. Então, é importante que a escola pense, já que ela não tem o domínio dessas narrativas para além desses muros, como é possível pautar essas narrativas e fazer com que esse aluno seja visto na sua integralidade quanto sujeito dentro desse espaço que é a escola? Porque trabalhar a educação e os diversos temas escolares com esse aluno sem que ele seja atravessado pelo que o constitui quanto sujeito, que é a raça, que é como ele foi racializado, que é como a raça, a visão que se tem sobre a raça, faz com que as pessoas o enxerguem, por exemplo, como o menino problema, a menina problema, as crianças que merecem menos afetos, as crianças que não vão aprender tão cedo ou que nunca vão aprender, as crianças que não estão prontas para o vestibular, as crianças que são as crianças da escola pública e por isso são preteridas ou que não vão chegar a lugar nenhum. Então, quando a gente implementação da lei, está falando não só... Travou um pouquinho, né? Travou um pouquinho, mas pode continuar. Tá bom agora. Opa! Então, quando a gente fala da Eita. Tá travando e tá voltando. Falhou um pouquinho. Quer falar aí, Josemar? Acho que agora foi. Foi. Então, quando a gente fala da implementação da lei, a gente está falando sobre o reconhecimento da escola como um espaço potente, que pode potencializar esse sujeito ou pode miná-lo. Sim. Se olhar para ele a partir dessa ótica do racismo e da subalternização, a qual essas crianças conhecem muito cedo. Muito cedo mesmo. É o que você estava falando anteriormente, né? Da morte subjetiva, né? Pode morrer de bala ou morrer a subjetividade, né? Eu não sou capaz de nada, eu não tenho condição de nada, eu não sou ninguém, né? Eu tenho que ficar branco, eu tenho que alisar meu cabelo, eu tenho que raspar minha cabeça, no caso dos meninos, né? Essa questão. Isso é uma morte da subjetividade, né? Exato. Enquanto os espaços educacionais não também se criticarem, porque essa crítica precisa ser feita, né? E aí, quando a gente fala institucional, óbvio que a gente não está falando só da ponta, só do professor, mas estamos falando de toda a estrutura, né? O professor sozinho não pode fazer nada. Pode fazer muito, aliás, mas ele sozinho não pode carregar tudo. A gente sabe que tem muitos professores que dão, assim, o sangue para que as coisas aconteçam. E a gente valoriza muito isso. Mas a gente sabe que o professor também precisa de estrutura, precisa que a escola reconheça a importância desses temas serem trabalhados, precisa que a escola dê esse espaço, né? Então, a gente compreende que a implementação dessa lei, ela perpassa também um discurso de autonomia desse sujeito, um discurso de autonomia da sua própria história e um discurso que o desloca desse lugar de subalternização e de inferioridade. Quando o Josemar fala da questão do DJ, do funk, de trazer essas questões para
para as crianças, né, envolvê-las nessa questão, e também do que é possível, né? Eu sou negro, mas consegui me formar, eu sou negro, mas consegui ser um bom produtor, um bom DJ, eu sou economista, eu sou jornalista. Quando fala sobre essas questões, para mostrar que é possível ir além daquilo que está lá posto na comunidade para ele, ou na comunidade escolar, ou na sua própria casa, ou no seu próprio bairro, que é aquilo que você só serve, de repente, para ser, né, para servir ao tráfico, para servir para colocar, só vai ter respeito se você usar uma arma, né, se você começar a trabalhar aqui ou ali para defender um determinado território, né? Eu acho que isso é interessante a gente colocar aqui, o quanto isso pode potencializar, o quanto pode dizer para ele que ele não precisa, para ter o seu lugar, ele não precisa estar armado, ele não precisa estar servindo ao mercado clandestino, ao roubo, essas coisas, certo? Bem, eu não necessariamente que a mensagem principal é passar a ideia de que, apesar das coisas que acontecem, ele pode conseguir. O racismo é tão cruel, é tão violento que às vezes as pessoas que são violentadas não têm uma, sabe, não têm uma noção do quão pesada é a violência que elas sofrem. E quando a violência é muito constante, os jovens, adolescentes, as pessoas em geral, tendem a naturalizar essa violência. Por exemplo, eu vejo muitos jovens negros acharem que é normal eles tomarem uma dura policial ao meio-dia. Sim. Isso não é normal. A principal mensagem a primeira mensagem que se passa é conscientizar os jovens sobre essa violência que eles sofrem, para que eles consigam encontrar meios de se defender. E depois surge a ideia de mostrar novas possibilidades, né? A ideia de identificar as agressões é a ideia que vem primeiro, porque se eu pegar e falar, por exemplo, eu sou negro, mas eu consigo, passa muito uma ideia falsa meritocracia, né? Passa uma ideia de que todos os negros podem conseguir as mesmas coisas e só dependem do seu esforço. Mas nós sabemos que a realidade funciona assim. Não é bem nós vemos jovens como João Pedro que morrem, mesmo estando em casa, sabe? E ajudar o jovem a identificar essa violência e as formas como combatê-la, como se proteger, é o principal e primeiro passo. Depois disso, é empoderar esse jovem, né? Mostrar possibilidades de tornar potência, tentar, né? De alguma forma, né? Não é tornar, nós tentamos, mas mostrar aos jovens que eles também são potentes, que eles também podem produzir conteúdo, que existe uma história por trás do povo dele, existe uma história por trás da cor dele, da pele dele, que infelizmente ele foi apresentada muito negativa. A história aparece, as crianças, os pretos no Brasil, aprendem a contar sua história a partir da escravidão. É importante mostrá-los que a escravidão nem faz parte faz parte, mas encontrou a nossa história. E mostrar que existe uma história muito bonita por trás disso, mostrar que eles podem criar conteúdo, que eles podem estar a criar autonomia, a promover artes que acabam, né, gerando essa emancipação, essa autonomia deles enquanto negros. Basicamente, são esses basicamente os objetivos, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Tainá? Oi? Quer falar um pouquinho sobre isso? Aqui está começando a falhar bem. Está falhando? Eu acho que eu vou precisar sair. Meu celular está quase descarregando.
Ui! Calma aí. Peraí, não deixa a gente não. Tá sem carregador aí? Não acredito. Tá sem carregador? É que apagaram as luzes aqui. Gente, eu tô no trabalho, né? Aham. Então, já que você vai ter que sair, deixa uma mensagem final aí e a gente continua com Josemar. Pode ser? Oi? Você repete? Já que você vai precisar sair, deixa uma mensagem final para que a gente possa continuar então com o Josemar. Porque tem a pergunta aqui ainda das pessoas aqui. E acho que eu vou fazer isso, sim. Porque apagaram as luzes aqui do trabalho. E meu celular tá descarregando. Desculpa mesmo, gente. Não, tranquilo. Acabaram acontecendo imprevistos. E é aquilo, né? A gente no corre do trabalho. Tava aqui, fiquei até um pouco mais tarde. E fiquei aqui justamente para poder conseguir, né, trocar essa ideia com vocês, porque eu acho que é extremamente relevante. Eu acredito que a gente precisa falar, né? Durante muito tempo, tem uma imagem, para mim, que é muito emblemática, né, que é da mulher negra escravizada, Anastácia, ela mascarada, né? A Anastácia foi uma mulher negra que foi escravizada, e a foto dela, digamos assim, viralizou, se é esse termo que eu posso usar, né? É uma foto muito conhecida dela com o rosto coberto com um utensílio que era utilizado para a tortura, né, dos escravos, das pessoas escravizadas. E um amigo meu, Yuri Cruz, ele é um artista plástico e é desenhista também. Ele desenhou no ano passado a Anastácia Livre, que era o desenho da Anastácia sem a máscara e ela com um semblante sorridente, né? E foi uma das imagens assim mais lindas que eu já vi na minha vida, porque diz muito para nós. Tá falhando? Pode falar, tá morando bem. Foi uma imagem que significou muito para mim, porque durante muito tempo da minha trajetória, né, o racismo ele tentou me calar de muitas formas, né? Mas eu encontrei na escrita, entre os meus, no África em Nós, na potencialidade dos discursos positivos sobre nós, na nossa história quanto povo, quanto pessoas pretas, né? Eu encontrei a possibilidade de colocar a minha voz, né? Não apenas nesse lugar da margem, mas num lugar de centralidade, né? Num lugar de possibilidade, num lugar de futuro, de presente, de sonhos, né? Então, essa imagem da Anastácia Livre, eu acredito que tem tudo a ver com o África em Nós, e é muito do que o África, a mensagem que o África quer passar, não só para as crianças, mas para todas as pessoas que têm essa possibilidade de conhecer o projeto. Nós queremos falar por nós mesmos. Nós temos as nossas histórias, temos as nossas trajetórias, atravessados, sim, por uma violação e violência, que é o racismo, porém, nós não somos o que o racismo fez de nós. Nós somos pessoas com subjetividades diversas, vindos de territórios diferentes, com histórias diferentes, pessoas com possibilidades diferentes. Então, a imagem da Anastácia livre me lembra que eu posso ser livre também, e eu sou livre também, para ser quem eu quiser, para sonhar ser quem eu quiser, assim como todas as crianças pretas e crianças que a gente encontra nessa trajetória de 4, 5 anos do África. Assim, o África é autonomia, o África é sobre futuro, o África é sobre possibilidade. Então, a gente sonha muito e vai concretizar isso. A gente quer abrir uma escola, né? A gente acredita nessa potência de transformar o África para além de uma escola itinerante, mas numa escola física e poder fazer o que a gente faz numa sede, num lugar nosso. Então, a gente acredita na potencialidade do futuro. Eu quero muito deixar essa mensagem aqui para todo mundo que está vendo, né, para as crianças que foram alcançadas pelo projeto, para todas as pessoas, né? Tem um artigo chamado O Futuro Será Negro ou Não Será. Então, eu acredito muito nisso. O futuro ele é negro.
E é vivo também. Bacana, bacana. Muito legal. Vamos lá, Obrigada, então. Nada, eu que agradeço. Assim. Eu que agradeço, agradeço imensamente. É uma pena você não conseguir ficar até o final, mas agradeço imensamente. E foi muito bom revê-la, né? Reencontrá-la. Sim, pois é, muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer mais vezes esses encontros Vamos. novamente. Se vocês quiserem, a gente pode estar marcando outra para a gente conversar um pouquinho mais, sem problema nenhum, tá bom? Acho ótimo. Se vocês quiserem, o espaço vai mandar benzão aí. Agora é o Josemar que vai ficar aqui com a gente mais um pouquinho. Tem pergunta, Josemar? Obrigada. Bom retorno para casa, Tainá. Bom retorno para casa, viu? Como faz para participar desse projeto? Responde aqui ao nosso amigo Leonan Oliveira. Primeiramente, boa noite, Leonan. Tá dando para ouvir? Tá dando, agora tá bacana. Bem, Leonan, o projeto África e Nós possui também uma articulação. O que é a rede de articulação da África? A rede de articulação da África e Nós é uma rede que procura juntar vários jovens potenciais que trabalham em diferentes áreas na cidade, principalmente, e contactar estes jovens para, juntos do África e Nós, servir nas escolas. Por exemplo, o Leonan é um professor de capoeira. Nós falamos da importância da capoeira na história dos negros do Brasil. O Leonan está na nossa rede de articulação. Quando formos para uma escola, e de acordo com a atividade que for necessária na escola, o que for permitido fazer, nós contactamos que é um professor de capoeira, que tem aquele todo o teor da história da capoeira, que junto conosco vai para as escolas, conversa com as crianças também, fala sobre o seu trabalho, como é a sua atuação no município. Essa é uma das formas de contribuir, né? O projeto África e Nós. A outra é como colaborador. Só que como colaborador a tramitação já é diferente. O Leonan vai participando de algumas atividades e até estar apto no grupo dos colaboradores, aí tem uma participação mais ativa no projeto e funciona mais ou menos assim, Leonan. Não só para Leonan, para todo mundo que quiser estar junto do projeto. Nós então, a pessoa pode oferecer, ver se é isso que eu entendi, ela pode oferecer um serviço, se ela, por exemplo, que é capoeirista, ela pode oferecer esse serviço, né, para estar fazendo nas atividades que vocês programarem nas escolas, ou ela pode colaborar de outras maneiras, como... Entra em contato conversa conosco. Eu gostei muito do vosso, por exemplo, eu gostei muito do vosso projeto. Existe alguma forma de ajudar com o vosso projeto? Gostaria de fazer parte do projeto. Nós conversamos, acolhemos essa pessoa, participa dos nossos grupos de estudo, nossos debates, e quando possível essa pessoa vai conosco nas atividades das escolas. Entendi. A gente tem bastante gente participando, eu queria só dar um minutinho aqui, a Shirley consertou aqui o nome da pessoa que vai participar, mas a Tainá já tinha consertado também, né, a Tainara Cardoso, que vai participar da live da Shirley amanhã, do pessoal do CREFCOM, acho que às 16 horas, né, se eu não me engano, pelo Instagram da Shirley. A gente tem aqui a Graciane Rocha também, desejando boa noite e parabéns pelo trabalho. Joana, o Orlando Miranda está dizendo aqui, show de bola live, parabéns a todos. A Carla Cristiane também, muito bom estar com vocês. A Célia Bastos, boa noite, Graciane, boa noite. Célia, tudo bem? Andréia Rosa faz a seguinte pergunta aqui, como é feito o trabalho do África em Nós junto aos professores? Bem, partimos do seguinte, a Lei 10.639 fala sobre a obrigatoriedade do sistema brasileiro no trato das afro-brasileiras, né?
é obrigatório, por lei, as escolas passarem a ensinar, a lecionar conteúdo sobre a história afro-brasileira. Porém, infelizmente, não existe uma resolução nesta mesma lei que explique como, que vai acontecer isso? Estão capacitados para lecionar sobre a história afro-brasileira. O África é um grupo multidisciplinar e incide nas escolas com um modelo próprio de atividades. Nós chegamos, o nosso principal objetivo é dialogar com os professores de modos a mostrar a importância para esses professores desse tipo de debates. A nossa ideia é que não seja necessariamente preciso o África e nós conversar a escola para o professor fora do dia do mês da consciência negra tratar sobre assuntos as questões raciais, né? É mostrar nos professores que o problema está aí, existe esse problema. Esse estudante é supostamente problemático, por quê? Por causa dessa violência racial que ele sofre. Junto disso, nós procuramos também ter uma interação não só com os professores, mas com todo o corpo que participa da educação do aluno, desde o contínuo, as tias da merenda, de modos a mostrar a importância de se tratar do tema, porque são crianças pretas que estão aí nas escolas, né? Passam por isso diariamente. Essa é basicamente a interação que nós procuramos ter com esses docentes. Sim, e vocês colocaram no início também as dificuldades Tem escolas que elas aceitam bem, mas tem escolas que têm mais dificuldades em atender o projeto, em trazer o projeto. E também a questão de que só procuram o projeto no mês da consciência negra, né? Que você chegou a falar no início também um pouquinho sobre isso, certo? Sim, olha, aqui em São Gonçalo, e não só, né? Existe uma grande resistência das escolas, das instituições de ensino, né? Em tratar sobre o tema. É um reflexo do que o Brasil é, né? Sim. É um país que não tem racistas. E, mais uma vez, visível com a resistência dessas escolas em tratar sobre esses assuntos. Muitas das vezes são escolas cristãs e ficam com aquele receio de que o grupo aborde questões que falam sobre religiões de matriz africana, porque Sim. por vezes nós abordamos também. Nós tratamos, falamos para as crianças o quão de discriminação são algumas brincadeiras que em religiões de outras pessoas, o racismo religioso, né? Mas infelizmente nos deparamos sim com essa questão da resistência de várias instituições de ensino que se negam a abordar esses temas, esperam o mês da consciência negra. Só para fazer uma faixinha, um cartaz, né? Como Tainá colocou, né? Bota lá o zumbi e tal, e diz que aquilo ali já trabalhou consciência negra e acabou. Não quer mais falar sobre o assunto, pelo receio até da questão eu achei bacana você trazer isso, porque ao falar da África, as pessoas associam que está falando também da religião da África e que vai ficar trabalhando com essas questões, e as escolas mais rigorosas no sentido de religião se fecham completamente a esse assunto, né? Sem considerar toda a questão histórica, todas as outras questões que estão envolvidas, preconceito, racismo, né? Sim, sim. Temos tido esse problema, infelizmente. Infelizmente. Shirley Victorino coloca aqui, aquele que está ao nosso lado, grandiosidade para essa garotada, é super bacana. Está colocando aqui, tem mais gente colocando. Deixa eu pegar uma informação aqui, uma informação não quero deixar passar. Na hora que eu estava falando, que você estava falando sobre a questão do jovem conseguir, né, de repente, uma carreira profissional, se identificar com alguma coisa, e você falou de uma palavrinha que acho importante a gente tocar mais nesse assunto, eu gostaria de te ouvir mais falar sobre isso. Você
explicou, mas é bom a gente reforçar a questão da meritocracia, quer dizer, nem todos vão ser jornalista, vão ser economista, vão ser produtor cultural, como é que é isso aí? Fala um pouquinho. Por falta de oportunidade, né? Até usar um caso recente. A meritocracia é praticamente um sistema, né, que diz que os resultados das pessoas vão de acordo com os seus esforços, né? Que quanto mais tu te esforças, tu conseguirás alcançar certos patamares. Porém, eu acho muito falho trazer essa questão da meritocracia. Um país como o Brasil, principalmente tratando de pessoas negras, né? Uma história e um passado nefasto, um passado arruinado, e o Brasil realmente sempre, o Estado brasileiro sempre negligenciou a população preta cá residente. Foi a população que construiu o país, é a população que hoje em dia mais morre, é a população que hoje em dia se encontra com as condições mais precárias. E eu me pergunto, como pode um jovem pensar em se esforçar para conseguir alcançar alguma na vida, se nem dia que ele vai estar vivo, no dia seguinte, ele sabe? É muito cruel analisar as questões de oportunidade no Brasil nesta perspectiva. Em vários lugares, aqui em São Gonçalo e no Brasil inteiro, favelas, por exemplo, em que crianças estão nas escolas e têm que se esconder porque o helicóptero está lá a disparar contra as crianças. Sim. Sabe? É muito desigual. Acho muito desonesto. E nesse momento, então, que o país está vivendo, né? Está muito. Já era difícil antes. Nesse momento que a gente está vivendo, está piorando, não está? Olha, essa já é a minha visão como estrangeiro. O Brasil está acho que num dos piores momentos da história do Brasil. Tá sim. O pior momento da história. Um, dois. Sim. Aqui, a Crícia colocou aqui, ó, o cabelo é uma questão muito importante, um atravessamento em minha vida. Tem uma história importante sobre cabelo em minha relação com as minhas filhas hoje. Bacana. A Crícia fez uma live aqui com a gente, falou sobre a questão de diabetes tipo 1, uma live bem bacana, tá lá no nosso YouTube, mas ela aproveita esse momento para falar da identidade dela, né, e da relação dela com o cabelo dela, e como foi diferente a relação dela em relação às filhas. Nossa, quanta relação que eu falei, né? Ela em relação às filhas e o cabelo das filhas, né? A Viviane Marcelino coloca autoconhecimento e autoaceitação, um debate fundamental para a reafirmação da identidade. Perfeito, Viviane. Edir Tereza, a gente já viu aqui o Moisés também, boa noite, Moisés, meu compadre, Shirley está participando, Shirley vai fazer uma live com a gente sobre racismo estrutural. De repente, a gente podia até juntar, já que a nossa live está com tanta falha técnica aí, de repente vocês podiam retornar junto com ela, porque a Shirley é uma parceira, né, do trabalho de vocês, de repente retornam na live delas para a gente falar mais sobre isso. Né? Se vocês quiserem, está aberto aí. Eu acho que Shirley vai gostar. Particular. É sempre um prazer estar com a Shirley. Então, e eu acho que a Shirley também vai adorar. Ó. É violência imposta por não pertencer a um suposto padrão. Então, está combinado já na live da Shirley, vocês vão entrar novamente, tá bom? Eu quero que vocês falem mais, porque eu acho que a nossa live não vai dar conta de falar tanta coisa importante, que tem muita coisa importante para a gente falar. Deixa eu pegar aqui. Você me dá uma licencinha que eu vou botar uma postagem aqui que é muito grande. Aí a gente vai ficar meio perdido. Vai sumir a gente, ó. Aqui, ó, sumimos. Mas vamos ouvir aqui o que a Denise Oliveira traz para a gente, ó. São vários fatores que levam à evasão e o pior, que são fatores raciais. A falta de autoestima, a descrença dos adultos e dos próprios pais, que já começam a chamá-los de moleques, menor, preto,
de forma pejorativa, crioulo, etc. O bullying dos colegas e a reprodução constante desse discurso racial faz com que, desde novos, esses meninos e meninas criam uma interiorização racial e acabam se rejeitando. Queria saber se lá em Angola acontece esse racismo também de dentro para fora. E aí? Bem, até que concordo, né, com o posto aí do nosso amigo. Realmente, a escola não é um lugar muito acolhedor para essas negras. Desde a estrutura, desde a forma como se estrutura, até o conteúdo em que eles estão nas escolas, né? Eles não são muito inclusivas, não prestam muita atenção, nenhuma atenção, basicamente, para os jovens negros. Quanto a Angola, o sistema de ensino angolano é mais inclusivo com essas questões. No sistema de ensino angolano, você aprende muito sobre linhagens étnicas, constituição do país, que é Angola. Angola, por exemplo, é um país constituído, o que hoje o território angolano, outrora eram 3 reinos diferentes. Você aprende nas escolas a atividade linguística do país, são mais de 9 línguas do país. Você aprende sobre diferentes culturas e diferentes povos. Fora o fato de que você convive com essas pessoas no seu dia a dia. É muito comum você ter no seu município uma pessoa do país, pessoa do norte do país, que tem culturas diferentes e que felizmente convivem de forma muito harmoniosa, né? Apesar dessas diferenças. É bem diferente a questão do ensino aqui e a questão do ensino lá. Nós conhecemos a história, e diferente daqui, não começamos a aprender nós enquanto negros a partir da escravidão. Não, nós aprendemos mais sobre a nossa história, aprendemos muito mais sobre os nossos afetados. Nós conseguimos citar, por exemplo, descendências de reinos, de diferentes reinados. Isso sabe na escola. E acredito que o Brasil precisa um pouquinho disso aqui, né? Para levantar. Com certeza, com certeza. Ó, a Andréia Rosa coloca aqui: os livros trabalham as questões indígenas e dos negros sob o ponto de vista do colonizador branco, naturalizando o racismo. A gente tinha evoluído um pouquinho essa questão, né? A gente já estava conseguindo dialogar um pouco mais sobre isso, sobre a questão dos livros didáticos, sobre a questão das políticas que não antirracistas, políticas que trouxesse mais questões de escuta do negro, da negra, a própria lei. A gente tinha evoluído bastante em relação a isso, só que agora, né, a gente está retrocedendo consideravelmente, e eu temo aí que os livros didáticos também vão acabar voltando a todas aquelas origens iniciais de ter o seu cenário todo branco, todo, né, aquela família perfeita, aquelas estruturas perfeitas. Eu temo que isso volte a acontecer nos livros didáticos. A gente ainda tem livros didáticos com muita marca nesse sentido, mas a gente já estava começando a ver um pouquinho, né, diferente, né? Quando o Josemar fala da questão do currículo, né, um currículo angolano que respeita, que traz a história, que traz os reinados, que traz tudo, no Brasil ainda não tinha chegado a esse ponto, né? Mas a gente já estava começando a trazer a própria lei. Por exemplo, a lei ela não coloca um conteúdo, ela diz que tem que perpassar, um conteúdo não, perdão, uma disciplina, né? Mas ela diz que tem que perpassar todas as ações da escola, e a gente sabe que isso não acontece, como o próprio pessoal do projeto está dizendo aqui para a gente, do coletivo África em Nós, está dizendo para a gente o quê? Que, mesmo tendo uma lei, foi necessário movimentar um grupo para tensionar e fazer com que isso acontecesse de verdade dentro das escolas, e mesmo assim, ainda existe muita resistência no sentido negativo, resistência porque não querem falar sobre isso, não querem falar porque acham que vai tocar em religião, que vai tocar em religião africana, sem considerar todas as questões que estão passando
pela questão do racismo, pela questão da história da África e da própria religião africana, que é enriquecida com a história do povo, né? Das suas origens. A Thaís Viana de Moraes, excelente reflexão sobre meritocracia, verdade. Maria Souza Rocha, emocionante essa reflexão. A Shirley acrescenta aqui algo com a gente, ó, sim, ainda, infelizmente. Por outro lado, tem surgido uma literatura infantil e juvenil de temática negra e ou escrita de pessoas negras de muita qualidade. São referenciais, famílias negras, afetividade entre amigos, o cotidiano da vida, como deve ser. Bacana isso, Shirley. Shirley, já viu, né, que eu convidei o pessoal da África em Nós para voltar. O coletivo vai voltar com você na sua live, tá bom? A gente já está com a nossa live agendada, que depois eu vou ver a data que eu já esqueci aqui, mas daqui a pouco eu vejo. E aí a gente passa qual é a data que vocês vão ter encontro de novo com a gente aqui. Ó, Maria Souza Rocha também está dizendo, volta outro dia, gente, precisamos ouvir mais, precisamos mesmo. Maria, Ruth, Ramiro, também está aqui com a gente. Júlia Santiago também está aqui com a gente. Tem gente que eu não consigo ver. Boa, Shirley dizendo aqui. Tem gente que eu não consigo ver os comentários. Se você entrar, se você, colega aí, ó, que está nos assistindo, entrar por uma sala de vídeo que alguém está transmitindo, eu não consigo ver seu comentário. Então, aí, algumas pessoas vêm me cobrar, entendeu, Josemar? Poxa, você não leu a minha pergunta, não leu. Mas se você entrar numa sala de vídeo, eu não consigo, né? Porque aí é outra pessoa que vê lá. Então, eu peço que entre no Facebook Graciane Volotão. Aqui, a Shirley está confirmando isso mesmo, amanhã às 16 horas, a Tainara Cardoso falará sobre violência contra crianças e adolescentes nesse momento de pandemia e o papel da educação. Obrigada, Graciane, por reverendar a live. Beijos. E, meu Deus do céu, Josemar saiu. Volta, Josemar! Aqui a Shirley também fala aqui com a gente, ó. E como elas veem o fato de você ser angolano falando português? Querem saber de onde vem? Antes que você fale, pensam que você é brasileiro? Eu vou ter que esperar ele voltar para poder responder essa pergunta, Shirley. Celso de Souza está dizendo aqui, excelente. Eu vou ter que esperar ele voltar para poder fazer essas perguntas aqui para ele, Shirley. Espero que ele volte. Enquanto ele está, não sei aonde, o Josemar volta aqui, eu vou agradecer pelos mais de 3.220 que eu vi hoje, mais de 3.220. Tá voltando aqui. Que bom que você voltou. Eu falei, Josemar, volta. Oi? Aí? Agradecer mais de 3.220 curtidas na nossa página. Também pedir para que você se inscreva no canal do YouTube Graciane Volotão. E aí eu vou voltar então, porque na hora que você deu essa saidinha, teve duas perguntas bacanas aqui de Shirley, ó. A primeira pergunta é assim, ó. Como que os alunos veem o fato de você ser angolano falando português? Querem saber de onde vem? Antes que você fale, pensam que você é brasileiro? Não. Acho que nunca vai ser brasileiro. Acho que o sotaque deixa bem claro que eu não sou daqui. Eu acredito que talvez algumas pessoas, quando não, antes de me ouvirem a falar, possam até pensar que eu sou brasileiro. Acho difícil também, mas as crianças sempre perguntam se eu sou da onde, se eu não sou daqui, de onde é que eu venho. Sempre perguntam sobre isso. Essa é rápida, né? Pergunta rapidinho isso. Aqui na live também perguntou, né? O pessoal perguntou, não sendo criança, mas perguntou. Imagina a criança, na hora que já chega, ouviu a voz de Josemar, já pergunta, você não é daqui não, você é de onde? Tio, fala pra gente, né? Assim. Aqui, ó, a Shirley falando, elas têm ideia da África como um continente, da diversidade cultural, da beleza? Só para começar, ela pergunta essas questões. Se as crianças têm ideia. Infelizmente não. Olha, eu acho muito cruel. Eu já tive contato com o livro livro infantil da minha irmã mais nova, aqui, que estuda aqui no Brasil, com a referenciar o continente africano como um país muito grave. Aquele livro
Era dentro de uma escola privada, né? Uma escola pequena, tem Aham. material próprio e tudo mais. Mas acredito que nas escolas públicas as coisas não sejam assim tão diferentes. Não, Infelizmente, infelizmente. quando o continente africano são abordagens muito superficiais. Superficiais ao ponto de certas crianças, quando encontram suas vindas de África, fazem perguntas bizarras, bizarras. Acho É que mesmo? precisa falar muito mais, com mais profundidade sobre isso. E falando de uma questão que a Shirley pontuou sobre a existência do surgimento de pessoas que trabalham com a literatura infantil, voltada a essa temática, é verídico isso. Felizmente tem surgido muitas pessoas que têm abordado, que têm literatura, né, com o intuito de produzir conteúdo voltado para as crianças das escolas. Nós do África e Nós, por exemplo, o ano passado, 2 anos atrás, já faz 2 anos, participamos de uma sessão junto ao CREFCOM, a convite da Shirley, para fazer algumas anotações e correções de um livro que estava a ser desenvolvido para ser Sim, eu me distribuído em lembro. escola, Eu me lembro dessa história. livro da Fundação Ares, inclusive agradecer mais uma vez a Shirley pela oportunidade. Felizmente tem se estado a dar passos, né? Mas essa autonomia que tem surgido de certos escritores conseguirem produzir conteúdo infantil e juvenil com essa temática é muito grande e certamente há de ter muito bons. Perfeito, perfeito. A Shirley diz aqui, ó, que adorou a ideia. Eu acho que a ideia é da nossa live juntas, ó. Admiro, né, muito esse trabalho. Então, tá combinado, tá fechado. Organiza aí quem é que vai falar, se vai ser você de novo, se vai ter mais meninos. Pode botar mais gente aqui, a gente pode botar 4 pessoas ou até mais, eu acho, para a gente poder conversar, tá bom? A gente pode fazer uma roda sobre isso, e Shirley é ótima em roda, em fazer, em debate, então a gente vai papear bastante. A Edir Tereza traz aqui, ó, amiga, nem fale em cabelo. Eu só tive coragem de usar meus cachos após os 40 anos. Mãe de família branca tradicional e pai empregado negro da casa. Demorou para minha África desabrochar. O trabalho pedagógico com identidade é fundamental para a aceitação e autoestima do negro. Essa questão ela é muito, muito importante, muito, porque quando você pensa na violência que a menina, o menino também, né? Mas a menina, da questão da química, tudo que a Tainá falou aqui pra gente, é muito forte, né? É muito forte. Logo pequeno, pequeno e pequena, tendo que enfrentar o preconceito no próprio seio familiar, né? Porque ainda não conseguiram ter esse trabalho. A gente espera uma geração diferente, né? Com esses tipos de trabalho que são realizados nas escolas aí pelo Grupo África em Nós. A gente espera que essas meninas no futuro não violentem as suas filhas a esse ponto de ficar esticando o cabelo, de ficar botando química, como, por exemplo, a Clícia acabou conversando aqui rapidamente com a gente, contando que a relação dela hoje com as filhas dela é diferente da relação que ela teve com o cabelo na infância dela. A gente espera que isso mude, certo? Sim. Ó, a Ruth Ramiro diz aqui, muito rica essas experiências, parabéns. E Shirley Victorino está falando aqui, o certificado de vocês estão comigo, da Fundação Palmares. Ai, nem fale de Fundação Palmares. A gente pode falar depois da Fundação Palmares também, na próxima live. Quer falar mais alguma coisa? Porque a gente já está com quase 1h40. A gente vai ter que terminar essa live, porque senão fica cansativa para as pessoas, mas a gente vai retornar esse assunto junto com o Shirley, tá bom? Basicamente, ia agradecer o convite, né, a título pessoal, em nome do coletivo. É muito importante que temas como este sejam abordados com muita frequência. É um tema bastante urgente e ver que vocês se disponibilizam e se predispõem
a abordar esses temas é muito bom, né? Agradecer também a participação de todos aqueles que estiveram durante essas 1h35 Isso. Muito obrigado a todos vocês que estão do outro lado. E é basicamente. Estamos a 1h35. A gente poderia falar mais, mas eu acho que fica um pouco cansativo. A gente vai falar de novo, e se for necessário, a gente fala de novo, tá bom? A gente vai combinar assim, José Maci, na próxima live, a gente achar que ainda tem, que eu acho que tem muito assunto, acho que tem assunto para 3, 4, 5, 10 lives, se for o caso. A gente está disponível, à disposição, vamos abrir sim esse espaço várias vezes que for necessário, até porque a gente está num momento muito crítico, como você muito bem colocou, um dos piores momentos do nosso país em relação a essa questão do negro, do racismo, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, de maneira alguma, de hipótese alguma, a gente tem que falar muito, 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 não é pouco não, falar muito, e esse espaço vai estar aberto sempre para vocês, a hora que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, olha, a gente quer divulgar isso, a gente quer divulgar aquilo, vocês podem contar com conversa com ela, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Graciela. Então, eu que agradeço, muito obrigada. A gente está combinado já a próxima live, depois a gente combina mais, mas já está combinada a próxima live, junto com a Shirley, que eu ainda não vi qual é o dia, pedi, alguém pode me ver qual é o dia da próxima live com Shirley? Deixa eu ver se alguém me escuta aqui na casa. Vê para mim aí, porque eu estou com o meu WhatsApp desligado sem telefone aqui, por favor, que eu quero anunciar já a live que é com Shirley. Ó, Edir está dizendo aqui, ó, parabéns à juventude negra que está quebrando paradigmas e formando uma nova consciência social. Perfeito. Coletivo África em Nós está de parabéns e que tenham mais jovens aí envolvidos, que mais jovens colaborem, jovens, adultos, crianças, todos, né? Todos, acho que o espaço está aberto para todos. Shirley, aqui dia 9 de julho. Dia 9 de julho, marca aí na agenda, tá, Josemar? Com o pessoal. Ela falou aqui, ó. Shirley falou aqui também, a nossa é 9 de julho. Isso, dia 9 de julho, vocês estão de volta aqui junto com a Shirley. A gente vai falar bastante sobre o tema de racismo estrutural. A gente vai conversar. A Shirley tem muita coisa para colaborar com a gente. E vocês vão colaborar mais ainda com o trabalho de vocês. E se a gente sentir que a gente ficou com coisa pendente, coisas que são importantes serem faladas, a gente vai retomar em outra live, ok? Ok. Ok. Então, a minha mãe também mandou aqui a mensagem que era dia 9, e a Thaís, parabéns. Muito, muito obrigada mais uma vez. Estenda o nosso agradecimento do coletivo Ela para o coletivo África em Nós. Tá bom? A nossa gratidão. Tá, caiu de vez. Gente, olha, muito obrigada por cada um e cada uma que esteve aqui conosco. Peço desculpa aí, porque a gente depende da internet, né? E a internet deles estava oscilando um pouquinho. A Tainá fez o que pôde lá, estava dentro do ambiente de trabalho ainda para tentar fazer essa live com a gente, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque é importante demais e a gente não pode deixar escapar esse momento, como eu já falei. E aviso a vocês que amanhã a gente tem uma live bem interessante, bem diferente, que é a nossa próxima live do Conversa com Ela, 16/6 às 18 horas, é sobre mulheres em tempo de educação remota. Nós teremos aqui 3 mulheres que irão conversar com a gente, conversar com ela, com a Educação Liberdade para Aprender, sobre como é que está sendo administrar o tempo das mulheres, o dia a dia das mulheres nesse período de pandemia, de isolamento, de quarentena, e a educação dos seus filhos de forma remota, tá bom? Você não pode perder, amanhã às 18 horas. Beijo, obrigada mais uma vez pela companhia, pela audiência, por estar aqui conosco. Até lá, até amanhã.